Boa noite, queridos irmãos, graça e paz seja com você. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir uma palavra poderosa ao seu coração. Cumprimento você que está nos assistindo, você que faz parte do nosso território apostólico aqui na cidade de Araucária. Também queremos alcançar Colombo, Curitiba, São José dos Pinhais e também várias pessoas que têm nos assistido de outros estados, inclusive de outras nações. Nós glorificamos a Deus porque a sua palavra, como nunca antes, está sendo espalhada por todo o mundo. Glorificamos a Deus por isso. Eu quero convidar você, aí onde você está, que nós possamos ter um momento de oração e ao mesmo tempo também de adoração ao Senhor. Vamos criar uma atmosfera para que a revelação da sua palavra venha de uma forma tão profunda, tão marcante na nossa vida, e que isso possa causar uma transformação em nosso coração. E essa transformação moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Vamos ter esse tempo de oração nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Comece a adorá-lo. Comece a liberar palavras de adoração ali onde você está, juntamente com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, com sua família. E vamos estar em adoração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nesta noite nós queremos exaltar o seu nome. Senhor, estamos felizes porque a sua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Estamos felizes porque a sua palavra diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos deu o poder de vencer o pecado, nos deu o poder de vencer as tentações, nos deu o poder de nós sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Recebe todo louvor, recebe adoração nesta noite, Senhor. Nós abençoamos, Pai, as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Pai, que cada uma dessas pessoas estejam sendo acolhidas pelo amor do Senhor. Que a partir dessa transmissão, aquilo que nós estamos percebendo, aquilo que nós estamos vivenciando neste momento, essa atmosfera gloriosa, essa atmosfera de amor, essa atmosfera que nos acolhe, seja aquilo que também cada uma destas pessoas possam receber na sua casa e no seu coração nesta hora. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. Muito obrigado por ter dado a Cristo Jesus para que possa padecer naquela cruz e através daquela cruz nos transformar de maldição em bênção, de empobrecidos, sentenciados à morte, nos deu vida abundante e nos tornou prósperos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nesta noite queremos dar toda a honra, dar toda a glória ao Senhor pela sua palavra que é impartida em nosso espírito, que provoca uma transformação sobrenatural, trabalhando nosso caráter, trabalhando as nossas emoções, estabilizando-nos, nos colocando sobriedade, seriedade para termos compromisso contigo cada dia mais. Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque fazemos parte da tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de nós, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é que nos dá direção, o Senhor é que nos dá toda a provisão que precisamos no corpo, na alma e no espírito. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco no decorrer desta ministração, para que tenhamos a percepção dessa presença gloriosa em nosso espírito e em nosso coração. Queremos acolher essa presença, assim como Davi, ele amava a tua presença, Senhor. Assim também nesta noite nós declaramos que nós amamos a sua presença, amamos a manifestação do teu Espírito, amamos a tua palavra, amamos as revelações que o Senhor imparte conosco. Ah, Deus,
Deus, cada palavra que estaremos ministrando também possam ministrar vida ao coração daqueles que estarão participando desse culto, Senhor. Deus, abençoa a tua palavra neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, teu servo, Pai, para que ao falar da tua palavra não seja pelo esforço humano ou pela capacidade ou pela habilidade que o Senhor tem nos concedido por sua graça, mas que seja o Espírito Santo usando esta habilidade na unção do seu Espírito para transmitir esta verdade ao coração de todas as multidões que estarão nos ouvindo, Senhor. Deus, desde já te agradecemos pelas pessoas que estarão recebendo a Jesus em seus corações como Salvador e Senhor das suas vidas, por aquelas pessoas que estarão se reconciliando com Ele, Senhor. Desde já somos agradecidos a Ti. Somos agradecidos pelas curas que o Senhor estará fazendo nesta noite. Somos agradecidos, Senhor, porque todo espírito de enfermidade será removida. Pessoas serão curadas ao ouvir esta palavra, Senhor, porque haverá revelação do amor de Deus, haverá revelação da soberania de Deus, haverá revelação de que Deus sempre está no controle da nossa vida. Nada está alheio aos olhos do nosso Deus. Tudo está debaixo do seu controle. E nesta noite nos exaltamos a esse Deus poderoso. Declaramos que o Senhor é Deus. Declaramos que o Senhor é o único Deus a quem nós servimos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo nesta noite para transmitirmos este culto sobrenatural. Tenha por certo, hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus vai fazer algo na sua vida. Onde Ele encontrar fé, Ele vai operar o milagre que você espera. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero compartilhar esta palavra com você, e eu espero sinceramente que o Espírito Santo nos ajude a ter o entendimento desta palavra, a ter o entendimento deste ensino, a ter a revelação sobre este entendimento. A minha oração nesta noite é que Deus desperte os olhos do entendimento espiritual e que você possa ver coisas que você ainda não tinha visto, que você possa entender coisas que você ainda não tinha entendido. Que Deus desperte a sua inteligência para, com revelação, saber como aprender a viver nesses últimos tempos. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos e nós entendemos que as palavras proféticas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todas elas apontam para a vinda do Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus está repleto de sinais que nos ajudam a ter o entendimento do que está acontecendo e do porquê está acontecendo. E esta é a revelação que nós temos. Deus está nos preparando como igreja para o dia final. Deus está preparando a sua igreja. E é importante que você e eu possamos entender. É importante que você e eu tenhamos esta revelação de poder compreender, entender os acontecimentos e o porquê dos acontecimentos que estão sucedendo. Porque Deus está sacudindo o mundo. Porque Deus está fazendo com que os homens se voltem para Ele. Embora muitos estão ainda distraídos, muitos utilizando, homens de autoridade, utilizando esta situação para seu próprio bem, politicamente falando, estão alheios à vida de Deus. Mas todos aqueles que têm temor a Deus e que têm a revelação do porquê essas coisas estão sucedendo, queridos, Deus está nos preparando. Deus está nos preparando para os dias que estão vindo sobre nós.
E pode ter a certeza, queridos, que haverão dias mais difíceis do que o dia de hoje. Por isso, Deus se antecipa. Isso é o lindo, isso é o maravilhoso. Isso é um Deus que realmente nos ama de verdade. Porque Deus se antecipa para nos preparar para os dias que virão. Aleluia. Assim como na eternidade Deus já preparou o Cordeiro, e quando Jesus veio ao mundo, veio apenas para cumprir aquilo que Deus já fez na eternidade para nos salvar. Que coisa tremenda isso. Aleluia. Nós temos um Deus que é por nós. Por isso a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Um pouco a respeito da soberania de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 10 diz as seguintes palavras: muitos serão purificados. Nesses últimos tempos, muitos serão purificados, alvejados e refinados. Deus está sacudindo a terra para trazer um refinamento, para sermos preparados, para sermos purificados, alvejados, refinados. Mas olha o que a palavra diz: os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Eu declaro que você é um sábio. Eu declaro que você é um daqueles que tem o entendimento dos acontecimentos e do porquê está acontecendo. Amados, você e eu sabemos que estamos vivendo dias muito especiais na agenda Kairos, ou seja, na agenda de Deus. É impressionante, vivemos dias onde tudo que acontece no mundo, nós estamos acompanhando em tempo real, em função da tecnologia. Acontece do outro lado do mundo e nós estamos em nossa sala, comendo e assistindo aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. É impressionante a tecnologia que hoje nós podemos manejar, que nós podemos usar. Inclusive, nós estamos usando parte da tecnologia para expandir o Evangelho de Cristo, para que todo ser humano possa ouvir a palavra de Deus. E por isso que a vinda de Cristo está mais próxima. Porque a palavra do Senhor diz que quando todo mundo ouvir a palavra das boas novas do Evangelho de Cristo, Cristo virá. E da maneira como está tudo globalizado, eu tenho certeza que o Evangelho logo, logo vai chegar a todas as criaturas da face da terra. E o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo virá para nos levar para a sua glória eterna. É um sistema globalizado de comunicação. Todos, sem exceção, têm acesso a informações dos acontecimentos na palma da mão através do seu celular. Não é verdade? E neste tempo de crise mundial, os templos podem estar fechados. Porém, a igreja, você e eu, estamos em movimento. A igreja não fechou suas portas. Os templos, sim. Mas a igreja, o seu coração, sua boca não está fechada. E não deve estar fechada. Pode até estar em isolamento. Mas Deus te deu as redes sociais. Amados, é impressionante quando vemos a rede social de alguns cristãos. É impressionante de ver alguns que realmente estão reproduzindo a palavra. Alguns estão falando do amor de Deus, estão colocando textos, estão colocando devocionais. Porém, outros estão totalmente distraídos. Por quê? Porque não tem revelação de que Deus colocou nas suas mãos uma ferramenta sobrenatural, uma ferramenta dos últimos tempos para expandir a palavra de Cristo. Deus
Deus nos deu esta ferramenta, queridos, para manter a porta da igreja aberta a todos, para que o mundo em tempo real saiba que os seus pecados já foram perdoados e que há um Deus que não deseja que os homens se percam. E você é o instrumento de Deus para manifestar esta expansão, este espalhar, esta comunicação a nível global. Você pode atingir nações. Assim como esta ministração está alcançando várias nações, que nós ficamos surpreendidos quando veio o nosso relatório de ver que pessoas da Itália, de várias cidades da Itália, várias cidades de Portugal, da Espanha, estão nos acessando, do Japão estão nos acessando, de outros lugares do Brasil estão nos acessando. É impressionante a dimensão e o poder desta ferramenta sobrenatural que Deus nos deu na palma da nossa mão. Por isso declaro para você que é tempo da igreja de Cristo seja purificada e refinada, para que possamos saber como usar esses meios de comunicação para a glória do Senhor. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles têm o conhecimento da sua origem, ou seja, eles sabem de onde vieram, aonde estão e para onde estão indo. E sabe por que isso acontece? Acontece porque a igreja dos últimos tempos tem a revelação através do Espírito de Deus. Você e eu, nós temos o Espírito de Deus, que através da sua presença e através da palavra de Deus vai nos ensinando e nos mostrando e nos purificando e nos revelando, para que possamos saber como viver nos últimos tempos da nossa vida, antes da vinda de Cristo. Veja o que diz Salmo 47, versículo 7. Diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra. Aleluia. Declare aí onde você está e diga assim comigo: pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Servir a Deus é somente para os inteligentes. Se você é inteligente, você vai servir a Deus e vai declarar que Deus é o Rei de toda a terra. Ou seja, Deus tem domínio, Deus tem controle sobre todos os acontecimentos que sucedem na face da terra. Aleluia. Este é o tempo de recebermos a inteligência do Espírito Santo, queridos. É o tempo de recebermos a sabedoria do Espírito Santo. Por isso, não empreste a sua boca para o inimigo. Por exemplo, para murmurar, para reclamar, para você declarar tempos difíceis em nossa nação, tempos difíceis em todo o mundo. Não, queridos, não empreste a sua boca para declarar a falência, para declarar aquilo que os seus olhos estão vendo. Use a sua boca com inteligência, movido pelo Espírito, para profetizar dias bons, dias de prosperidade, dias onde Deus vai manifestar seu poder, dias de cura, dias de milagres, dias de revelação, dias de ideias criativas para prosperar em tempo de crise. Essa deve ser a nossa postura como filho de Deus. Que sua boca declare com inteligência que Deus é o Rei de toda a terra. Escute, igreja, a revelação da palavra obedece a Deus nos seus planos de soberania. A revelação da palavra obedece a Deus nos seus planos de soberania. Ou seja, há uma glória de Deus separada para o seu povo. Há uma glória de Deus separada para mim, separada para você, separada para sua família, para seu casamento, para sua empresa, para seus negócios, para seus investimentos. Há uma glória. Há uma glória para todos aqueles que estão alinhados ao seu propósito,
para aqueles que não emprestam seu coração, seus sentimentos, a sua boca para declarar coisas ruins. Mas para aqueles que estão alinhados com seu propósito, para aqueles que sabem o que está acontecendo e por que está acontecendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8 diz as seguintes palavras: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou. Em outra versão diz: predestinou antes do princípio das eras, antes de criar o mundo, para a nossa glória. Depois, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Presta atenção, porque nesse texto tem revelações importantes. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Uau, que texto interessante esse. A palavra fala dos poderosos desta era. Não está falando dos presidentes, dos primeiros-ministros ou dos líderes mundiais. Não está falando de uma linguagem natural. Paulo está falando de uma linguagem espiritual. Quando Paulo está falando desses que governam este mundo, está falando dos príncipes, das potestades e dos governadores espirituais deste século, dos espíritos que estão governando este século. Por muito tempo, amados, esse texto era interpretado como sendo poderosos governantes de nações humanos desta era. Mas Paulo está indo além do que humano. Ele está indo para uma linguagem espiritual. Mas a revelação nos diz de que há um principado poderoso governando os destinos deste mundo por todos os lugares. É ou não é? Há um espírito de imoralidade, há um espírito de perversão, há um espírito de violência, há um espírito do engano, há um espírito da mentira, há um espírito da manipulação. A revelação nos diz que há um principado poderoso governando. Por quê? Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? Porque esses poderosos não tinham a revelação do propósito de Deus para a humanidade. O inferno não tinha a mínima ideia dos planos de soberania de Deus antes da fundação do mundo, quando ele entregou o Cordeiro. E quando Jesus veio à terra, eles não entenderam. É o que o texto diz. Não entenderam. Não tinha a revelação da cruz, não tinha a revelação do poder do sangue de Jesus, não tinha a mínima ideia que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia dentre os mortos, apesar de que Jesus tinha declarado isso. Eles não acreditavam. Eles não tinham esta revelação, queridos. Por isso o texto do apóstolo Paulo diz: nenhum dos poderosos desta era, dos príncipes, dos governadores que governam as esferas espirituais, entendeu. Pois se tivesse entendido, eles jamais teriam crucificado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam que se ele fosse crucificado, eles saberiam a obra da cruz, saberiam que Jesus ressuscitaria, saberiam que Jesus tiraria as chaves da morte da mão do inimigo. Eles não sabiam de nada. Tanto é que quando Jesus disse para Deus: entrego o meu espírito, está consumado, e Jesus humanamente morreu,
eles fizeram festa no inferno. Uau, matamos o Filho de Deus. Agora sim, quem diz que a gente não ia ganhar de Deus? Mal eles sabiam o plano que estava por trás de tudo isso. Aleluia, aleluia. Igreja, você precisa saber que nada do que acontecer ou nada do que acontece na terra está alheio aos olhos de Deus. Ele sempre esteve, está e estará no controle de todas as coisas. Tudo o que acontece no mundo, Deus ordena. Nada acontece sem anuência, sem a autorização de Deus. De Deus. Tanto no céu quanto na terra, somente há uma autoridade suprema: Deus, nosso Pai Celestial. Ele governa no céu, governa na terra, no universo, em tudo. Só há um ser supremo: Deus, e ninguém mais. Por isso nós declaramos: Deus, Tu és Deus, o único e verdadeiro Deus. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição. Está falando de Jesus, que tornou-se homem, igual a mim, igual a você. Vejam só, nessa condição humana, para que por sua morte, veja que a revelação, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Veja que texto extraordinário. Jesus precisou humanizar-se, sendo Deus, como eu e você, para provar que é possível vencer o espírito da morte. Que coisa tremenda isto. Aleluia. Depois o texto diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados, que estiveram aprisionados pelo medo da morte. Uau! Igreja, isto quer dizer que de uma vez por todas, escute, igreja, isto quer dizer, se você tem esta revelação, jamais você se deixará dominar pelo medo. Jamais o diabo vai te enganar. Jamais falácias que você ouve por aí vão enganar você. Você vai estar alicerçado e fundamentado na verdade que é Jesus. Mas você precisa ter esta revelação. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que de uma vez por todas, a cruz de Cristo derrotou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ele é o inimigo derrotado. E desta forma, todos os homens foram libertos da escravidão, do medo e da morte. E por que você está com medo ainda? Por que você está com medo de um contágio? Por que você está com medo das economias? Por que você está com medo do desemprego? Por que você está com medo da parte comercial? Por que você está com medo de outras coisas? Por quê? Se Jesus já venceu. Se em Jesus nós temos a vitória sobre o medo, sobre o pecado e sobre a morte. Se com esta revelação, queridos, você ainda está preso ao temor, significa que você está vivendo sem fé e sem revelação. Você vai à igreja, cultua a Deus, canta, traz o sacrifício no altar do Senhor, mas continua sendo escravo do medo, continua sendo escravo da morte. Queridos,
significa que está faltando fé, está faltando confiança, está faltando revelação em saber que só há um Deus, que é sobre tudo e sobre todos, e que governa tanto no céu quanto na terra e em todo o universo. E é o nosso Deus. E é o nosso Deus. A única arma que o inimigo tem para destruir o mundo se chama temor. Portanto, se há temor no teu coração, significa que você ainda não foi aperfeiçoado no amor do Pai. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 João que todo medo sai quando você é aperfeiçoado no amor do Pai. No amor do Pai. Por isso a Sagrada Escritura, João 8,32, diz assim: e conhecerão a verdade, e conhecerão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo os libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Na pregação passada, nós dizemos que a verdade é uma pessoa, e a verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se ainda, amados, então somos prisioneiros do temor, significa que nós fomos aperfeiçoados no amor de Deus. Significa que nós estamos ainda debaixo do governo da verdade que nos liberta e que nos concede esta revelação. É importante que você rapidamente tenha esta revelação e esteja debaixo do governo desta verdade, para que todo temor saia do seu coração e você em Cristo Jesus se torne mais do que vencedores. Mas pastor, o que essa verdade me liberta? Ela liberta você do medo, ela liberta você da manipulação do inimigo, ela liberta você de toda paralisação que o inimigo submete às pessoas pelo medo. Você é livre do engano porque você está na verdade. A verdade suprime o engano, a mentira. A igreja, amados, que não tem revelação, tem medo, por exemplo, da velhice. Tem medo de algum diagnóstico de alguma enfermidade. Tem medo da pobreza. Tem medo, por exemplo, dessa pestilência, desse vírus. Tem medo, evidentemente, precisamos tomar todas as precauções, como já temos falado e desgastado esse assunto. Precisamos ser higiênicos, deveríamos ser, não só por causa dessa pestilência, mas deveríamos ter uma conduta de higiene, porque a nossa conduta de higiene reflete o nosso interior, como nós estamos espiritualmente diante de Deus. O problema não são as circunstâncias, mas o medo das circunstâncias. Igreja, não há temor. Não tenha temor. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho a plena convicção de que Deus, o Senhor, te trouxe até aqui para te dar entendimento, revelação, para que sejas prosperado em tudo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, através da cruz, derrotou ao que tinha o poder da morte e libertou todo aquele que era prisioneiro do medo. Todas aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam no inferno, que foram acometidos do medo, Jesus os libertou. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Não teremos outro cordeiro que vai remover o pecado do mundo. Jesus fez uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo. Presta atenção, porque aqui tem uma revelação. Jesus, ele foi morto no corpo, mas
vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. Depois, no qual, por causa dessa vivificação no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que estavam no inferno. Depois que estavam em prisão, os espíritos. Queridos, presta atenção. Algo aconteceu nessa cruz. Que os principados, os governadores das trevas, não tinham ideia, não tinham entendido por que Jesus foi para a cruz. Algo aconteceu nessa cruz. O texto diz que Jesus foi morto no corpo, mas ele foi vivificado no espírito. E nesse espírito vivificado, ele desceu até onde estavam aqueles espíritos em prisão, onde pregou a todos naquele lugar. O espírito vivificado de Cristo pregou a todos os espíritos que estavam em prisão naquele lugar. Isto é o Hades, o inferno. Esta revelação é muito importante, queridos, pois aqui está o seu direito de vitória sobre o inimigo. Se você tem esta revelação, nunca mais você terá medo da pobreza, nunca mais terá medo da pestilência, nunca mais terá medo de nada, porque sua confiança estará plena em Deus. Vamos à palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, quando ele ressuscitou daquele lugar, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Deus, quando faz as coisas, não faz só por uma coisa. Quando Deus faz, Ele já faz com glória que vem por trás. Por isso o apóstolo Paulo diz que as provações que nós estamos vivendo no presente não são nada comparadas com a glória que está por vir sobre a nossa vida. Aqui havia uma glória que estava vindo com toda a obra da redenção através da cruz de Cristo. O que aconteceu no Espírito nesse momento? O que aconteceu? Quando Jesus morreu como homem, ao entregar o seu corpo, mas o seu Espírito Ele entregou a Deus. Ele entregou a Deus. Quando Jesus, antes de morrer no corpo, Ele disse as seguintes palavras: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque o Espírito de Cristo ficou vivificado? Porque ficou nas mãos do Pai. Aleluia. Jesus morreu no corpo, mas seu Espírito ficou nas mãos do Pai, ficou vivo. Aleluia. Com o Espírito vivificado pelo Pai, Jesus desceu às profundezas do inferno e venceu ao inimigo, tirando das suas mãos as chaves da morte. Agora o inimigo não tem a chave da casa dele e do poder que ele tinha para ofender a Deus e trazer condenação ao mundo. Você percebe, queridos, por que o medo se espalha pelo mundo todo? Porque é uma falácia sem autoridade. O inimigo já não tem mais autoridade para causar medo. O medo você só sente não por causa do inimigo, mas pela falta de fé em Deus.
porque Jesus já tirou. Já está nas mãos do Senhor a chave da vida e a chave da morte. E quando Jesus, com o espírito vivificado no meio do inferno, ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. E quando Jesus subiu das profundezas, todos aqueles que creram nele ressuscitaram com ele. Ou seja, foi uma vitória sem precedentes, estonteante e definitiva. O inferno não esperava por essa, nem desconfiava que isso iria acontecer, porque Deus é soberano. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Por quê, amados? Porque eles não tinham a revelação dos planos de Deus. E Deus revela a mim e a você os seus planos. E Ele diz: eu tenho planos para vocês, não de mal, não para causar dano, mas para dar-lhes esperança, para dar-lhes futuro. Uau! Uau! Deus tem planos para a minha vida. Deus tem planos para a sua vida. Por isso, amados, a partir dessa vitória de Jesus Cristo, algo aconteceu no mundo espiritual. Algo aconteceu no mundo espiritual. Ou seja, consolidou-se tudo o que na eternidade já tinha acontecido. Ou seja, onde o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Aí se revela a justiça soberana de Deus, onde todos os seres humanos, antes e depois de Cristo, tiveram e têm uma chance de ser salvos pela graça em Cristo Jesus. Ali nós experimentamos a justiça divina e vemos quão tremendo é o nosso Deus, justo em todos os seus atos, em todos os seus caminhos, em todos os seus planos, em todos os seus propósitos. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, diz a palavra. Consolidou-se tudo. Aquilo que na eternidade Deus já preveu e que o diabo não sabia. Por isso a Bíblia diz que em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vejamos a Escritura, Efésios capítulo 1. Veja o que acontece. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Uau, amados, que revelação isso. Tudo isso já aconteceu na eternidade, mas precisava ser legalizado na terra. Foi por isso que Jesus teve que vir ao mundo, para legitimar a vitória final sobre o inimigo, para chancelar definitivamente a condenação de Satanás e seus demônios. Por isso, amados, o inferno não pode mais ter domínio sobre a sua vida. E se o tem, é porque você está permitindo. O inimigo não tem mais poder para te tentar, não tem mais poder para derrotar você, não tem mais poder para te derrotar pelas circunstâncias, colocando medo, pavor. Por isso o inimigo não tem mais como assediar você, embora a palavra do Senhor diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar.
É por isso que Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vocês são fortes. A carne é fraca, mas o Espírito te dará vitória. É por isso que o Espírito foi que deu vitória a Jesus quando ele corporalmente morreu. O Espírito que pregou, o Espírito que trouxe a Jesus dentre os mortos. Por isso o inferno já não tem poder mais, domínio sobre a sua vida. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Porque Jesus na cruz, ele cortou, ele anulou. Ele estabeleceu um novo decreto, o decreto da graça. O decreto da graça. Quando temos esta revelação, queridos, nunca mais seremos os mesmos. A nossa vida vai mudar. Daremos a nossa vida em louvor ao nome do Senhor. Quando você tem esta revelação, queridos, você não vai ter mais problemas para obedecer a Deus em todas as coisas. Você não vai ter problema de trazer seus sacrifícios no altar do Senhor. Não vai ter mais problema para se congregar. Não vai ter mais problemas para você crescer na vida cristã, para se tornar um discípulo de Cristo e ser aquele que anuncia, que comunica as boas novas a este mundo. Você não vai ter mais problemas para obedecer às palavras de Jesus Cristo, quando ele disse lá em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero concluir, e antes de orar com você nesta noite, eu gostaria que você imaginasse como Deus, depois de toda essa obra, por amor a mim e por amor a você, como Ele pensa quando nos comportamos como insensatos, como incrédulos, em algumas situações, tais como das circunstâncias econômicas. Estamos com medo, estamos inseguros, estamos ali perdendo o sono. Como nos comportamos diante de um diagnóstico de enfermidade, diante de uma má notícia, diante de uma incerteza, diante de uma futura recessão no mundo. Porque esse comportamento não é parâmetro para todos aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem confiança. Quem está inscrito tem esperança. Quem está em Cristo tem uma postura de vencedor. Quem está em Cristo não se deixa levar pela manipulação da mídia mentirosa desses tempos. O verdadeiro anticristo são essas notícias falsas que correm por todas as redes sociais. Você não deve emprestar seu pensamento, sua inteligência a essas coisas. Você tem que ser mais inteligente do que eles. No lugar de você reproduzir comunicados, mesmo que seja algo do governo, ou mesmo que seja uma notícia verdadeira, o que você tem que espalhar é a palavra do reino de Deus. Porque você não é deste mundo, você é dos céus. Deus já te criou na eternidade para você viver como filho dele neste mundo, e não para viver como filho do mundo, mas para que você possa viver como Jesus viveu. Por isso ele se encarnou, para comprovar de que é possível viver nesse mundo em santidade. É possível viver. Se eu tenho toda essa revelação da obra de Deus, onde desde a eternidade Deus já planejou a minha salvação. Deus já planejou a minha salvação desde a eternidade. Então por que temer? Amados, o mundo ainda vai passar por muitos abalos. Deus ainda vai sacudir o mundo, queridos. Isso não tem como fugir.
e vai sacudir muito mais ainda. Mas os que estão em Cristo já têm a revelação do controle de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu quero ler os Salmos 91, versículo 9 a 12, para encerrarmos esse tempo e ter um momento de oração. Diz assim a palavra do Senhor. Esse para mim é para você nesta noite. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, à tua casa, teus negócios, teu casamento, teus filhos. Porque a seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos. Não diz neste ou no outro caminho. Ele diz em todos seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Esta promessa de Deus para a sua vida, que você tome posse e que você tenha a revelação de tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. E tenha plena convicção de tudo aquilo que está acontecendo neste tempo. Não estão alheios ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você nesse momento para nós termos um momento de oração. Antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer 2 convites muito importantes. Você que está nos assistindo e você foi tocado por esta palavra, nós queremos orar por você. Escreva, mande seu telefone, seu nome, para que nós possamos receber, orar por você, entrar em contato com você e nós podermos trazer mais revelações da parte de Deus para a sua vida, e que você também possa se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, para você ter esta revelação e viver debaixo dessa justiça de Deus, onde seus filhos têm a proteção do Senhor, têm a provisão do Senhor, têm a direção do Senhor, têm o abraço do Pai, têm o aconchego do Pai, tem o sangue de Jesus, que vai remover todos os seus pecados e te dar uma nova vida. Eu quero oferecer esse Jesus para você nessa noite. A Bíblia diz que para termos a Jesus em nosso coração, basta fazer 2 coisas. Primeiro, você deve crer no teu coração de que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar do poder das trevas, para nos resgatar de toda condenação, para trocar as nossas vestes corrompidas pelo pecado por umas vestes novas, brancas, sem pecado. E em segundo lugar, você precisa confessar a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E neste momento eu quero ajudar você a fazer esta oração. Eu vou fazer uma oração e ali onde você está, você vai repetir estas palavras. E desta maneira, você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Eu quero estender esse convite a todas as pessoas também que estão nos assistindo, que já andaram por outros ministérios, mas por alguma razão qualquer, você se desconectou de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas nesta noite, você reconsiderou seus caminhos e decidiu voltar à casa do Pai. Eu quero te dar as boas-vindas, meu irmão, as boas-vindas, minha irmã, para que você também nesta noite possa fazer esta mesma oração, para que você possa se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, e você que vai fazer esta oração, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Assim como o Senhor me perdoou, eu também libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam. Da mesma maneira, eu também peço perdão a todas as pessoas que eu ofendi. Escreve meu nome no livro da vida, porque hoje, neste instante, eu estou confessando de todo o meu coração a
Cristo Jesus como meu Salvador e o Senhor da minha vida. Pai Celestial, derrama sobre mim Teu Santo Espírito para me revelar o Teu amor, para me revelar o caráter de Cristo e eu possa viver em santidade diante de Ti e diante dos homens, para a Tua glória. Amém. Aleluia, aleluia. Agora você está salvo. Agora você está reconciliado com Jesus Cristo. Por gentileza, entre em contato conosco. Mande seu nome e seu telefone para que nós possamos seguir orando por você e conhecer você, saber dos seus problemas e como nós podemos te ajudar. Somos uma igreja que ama, que abraça, que acolhe. Por isso nós fazemos este apelo a você, para que nós possamos estar juntos em momentos difíceis, para nos alegrarmos nos momentos do livramento e da salvação do nosso Deus. Igreja, quero convidar você, vamos orar neste momento. Levante suas mãos, aí onde você estiver, comece a falar em novas línguas e declare a soberania de Deus na sua vida. Declare a soberania de Deus sobre suas finanças. Declare a soberania de Deus sobre o seu casamento. Declare a soberania de Deus sobre a vida de seus filhos. Talvez seus filhos estão padecendo por conta de vícios, de drogas, de sexo ilícito. Nesta hora, declaramos a libertação aí na sua casa. A libertação de todo espírito imoral, de todo espírito do medo, de todo espírito do pavor. Em nome de Jesus Cristo, declaro uma libertação, declaro uma visitação do Espírito Santo ali, tocando seu coração, tocando a sua vida, constrangendo seu coração para que o arrependimento comece a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, levantamos nosso clamor nesta hora, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito, Senhor, de diagnóstico de enfermidade, que foi, Senhor Deus, decretado sobre a vida dos meus amados. Em nome do Senhor Jesus, declaramos a cura, declaramos a libertação. Jesus já morreu por todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados foram removidos, pelas suas chagas fomos curados. E nesta noite declaramos em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai desse corpo, sai agora, sai agora, sai agora. Todo espírito do câncer, todo espírito da diabetes, todo espírito da dor na coluna, todo espírito da dor no corpo inteiro, toda enfermidade dos ossos, no sangue, no cérebro, agora obedeçam em nome do Senhor Jesus, sejam removidos e haja uma vida abundante, uma vida sobrenatural, uma vida de revelação, uma vida de revelação da cruz de Cristo, uma revelação sobre a obra da cruz de Cristo, sobre a vitória de Jesus, sobre a conquista de Cristo, sobre os benefícios que temos através do intercâmbio da cruz de Cristo para as nossas vidas. Declaramos uma igreja que caminha, uma igreja que se levanta, uma igreja que está em movimento. Em nome do Senhor Jesus, declaramos a vitória sobre cada família desta casa espiritual. Senhor Deus, declaramos vitória em todo o nosso território apostólico. Declaramos que nenhum dos membros desta casa será tocado por esse vírus. Repreendemos esse espírito de morte que assola a nossa nação. Repreendemos que seque, que se remova da mesma maneira como apareceu. Senhor, desapareça em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, que vamos chegar, Senhor Deus, já estamos declarando por essa curvatura, Senhor, para cair os contágios, para que sejam mais os curados, para que sejam mais os recuperados do que as mortes e do que a contaminação. Declaramos, Senhor Deus, céus abertos sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre a nossa nação. Abençoamos o nosso presidente, Senhor, para que com a inteligência do Senhor, ele saiba, Senhor Deus, conduzir a nossa nação nos caminhos do Senhor, nos propósitos do Senhor para esta nação. Declaramos que não haverá recessão em nosso país. Declaramos que não haverá necessidade em nosso país. Oh Deus, calamos a boca do diabo que se levanta através dos meios de comunicação para anunciar desgraça, para anunciar más notícias, para anunciar inverdades. Senhor, decretamos a sua falência em nome do Senhor Jesus e declaramos que o Senhor vai honrar a autoridade máxima da nossa nação para
para que o Senhor colocou, para cumprir o seu propósito e conduzir a nossa nação a um tempo de ordem, a um tempo de prosperidade, a um tempo de progresso, a um tempo, Senhor, onde nós alimentaremos o mundo, não somente naturalmente, mas também espiritualmente, Senhor. Nós declaramos, abençoamos Israel, abençoamos as viúvas, abençoamos os órfãos, abençoamos os estrangeiros, em nome do Senhor Jesus. Declaramos a vitória do Senhor sobre cada lar, sobre cada pessoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Você foi abençoado, aleluia. Eu espero que sim, que essa palavra tenha encontrado guarida em seu coração. Eu quero me despedir de você nesta noite, anunciando que no próximo sábado nós teremos a nossa oração da madrugada e temos uma palavra extraordinária, revelada, para compartilhar com você. E logo mais à noite, às 19 horas, nós temos os nossos jovens que estão ali interagindo, estão com uma programação sobrenatural e você também pode participar. E depois, no domingo, nós temos às 9 horas o nosso culto de celebração, que será algo maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém.